Seja bem-vindo ao Chá Comigo, que é um espaço de troca, um bate-papo, são crônicas, são devaneios e historinhas sobre a vida que a gente vai conversar aqui e tentar aprofundar ou não sobre temas que a gente gostaria que as pessoas estivessem conversando. Então, se ninguém está falando sobre o assunto, chá comigo. Eu agora tenho um podcast e já estava com muita vontade de ter um projeto só meu. E o Chá Comigo é esse espaço, então, que a gente vai poder trocar. E eu estou muito feliz porque agora a gente vai ter esse momento aqui só nosso. Se você quiser deixar um recado, se você quiser mandar uma história, pedir um conselho ou mesmo sugerir algum tema, deixe no contato@guardenarmario.com, que nele eu vou saber um pouquinho do que vocês estão querendo me ouvir falar. Não deixe de colocar no assunto Chá Comigo o assunto, né, que você gostaria que falasse, e ali escrever em algumas poucas palavras o que você gostaria. Bom, hoje é a estreia desse podcast e eu gostaria muito de falar com vocês sobre novos ciclos, né, que é justamente esse momento que eu estou vivendo aqui com o Chá Comigo. Eu separei aqui um trecho para que a gente possa já iniciar essa conversa trazendo uma pessoa que já fala sobre isso na internet e vocês vão ouvir aqui é o Tadashi. Vamos ser felizes? A vida é feita de ciclos. Isso fica parecendo um clichê, mas não é não, sabia? Porque a maior parte das pessoas sofrem exatamente por não ter consciência e não viver no fluxo da vida. E qual é essa consciência e qual é esse fluxo da vida? A consciência de que ciclos se fecham para que ciclos possam se abrir. E fluxo da vida é confiar na vida, é confiar em Deus, porque não existe a possibilidade de você viver, por exemplo, eternamente feliz. Como diz Dalai Lama, se você encontrar a sua felicidade eterna, você encontrou o seu inferno. É isso, eu trouxe essa pequena reflexão aqui para que a gente possa começar essa conversa. E eu vou falar sobre vários ciclos que eu passei na vida e veja se você também passou. Eu vou começar lá atrás, na minha infância. Para poder entender que ciclos vêm e vão, eu vou falar, por exemplo, sobre a escola que eu estudei até o terceiro ano dos ensinos fundamentais. Eu estudava numa escola particular, graças a uma bolsa que o meu pai conseguiu um trabalho que ele estava. E nessa escola, como eu disse no meu livro, eu e minha irmã eram as únicas pessoas pretas ali, né? Só que a gente viveu isso desde do prézinho. E quando a gente estava na terceira série ainda, no meio ainda do ano letivo, a gente teve que se mudar de escola e ir para uma escola pública, uma escola ali do bairro. E esse foi o primeiro ciclo quebrado para se iniciar um outro. E nessa mudança de colégio, tinha toda a ansiedade de conhecer amiguinhos novos e tal. E acho que a primeira surpresa foi ver outras pessoas pretas também, outras pessoas de pele parecidas com a minha, ou mais clara, ou mais escuras, mas também pessoas que vinham de uma mesma realidade socioeconômica. Lógico que na época eu não tinha essa dimensão, não sabia, não tinha essa profundidade. Mas foi um ciclo que se encerrou ali, né, de um ensino que era muito voltado para a Igreja Católica, porque era uma escola que era particular, mas fazia parte de uma Igreja Católica, para ir para uma escola pública, onde eu ia junto com meus primos, porque meus primos já estudavam lá, onde muitas vezes, durante alguns períodos, eu ia de transporte escolar, então, eu fiz amizade no transporte escolar, fiz amizade também na sala, isso era muito legal. Eu vou ler aqui para vocês, então, o que significa novos ciclos, o que significa um novo ciclo. Um novo ciclo é um período de tempo que marca o início de uma nova fase, etapa ou processo. Pode ser aplicado a diferentes áreas da vida, como relacionamentos, carreiras, saúde, espiritualidades e outros. E aqui a gente vai conversar sobre todas essas fases aí, né? Você viu que nesse meu primeiro exemplo, eu estou falando sobre relações com os meus amigos, por exemplo, né? Sobre a relação que eu tinha na primeira escolinha para a relação que eu ia construir com as pessoas e amizades novas que eu iria fazer. Mas isso passa sobre várias outras coisas, né? Por exemplo, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, provavelmente não trabalha na primeira empresa
que você começou a trabalhar desde o início, assim, tipo, quando você começou a sua vida no mercado de trabalho, você trabalha na mesma empresa? Se sim, eu não sei nem o que te dizer, porque isso me lembra muito meu pai, minha mãe, meus avós, sei lá. Mas eu acho que a galera que tem 30 a mais, assim, pelo menos já passou por uns 2, 3, 4 empregos. E isso quer dizer que você encerrou um ciclo num lugar para começar num outro, né? E isso traz muitas inseguranças, muitas vezes, um friozinho na barriga. Te traz em memória aquela criança que troca de sala, que troca de escola. Por isso que eu quis trazer ali a minha infância, para você entender que são sentimentos que a gente tem desde sempre. A gente tem medo do novo, né? Tem gente que não sabe lidar com o novo e tem aversão. Muitas vezes é por conta disso que a gente tem até algumas violências, né? Quando o novo é o que é diferente de você. Então isso justifica muitas vezes violências raciais, violências LGBTfóbicas, violências gordofóbicas, porque você não entendendo ou tendo medo pode até se tornar uma pessoa violenta, mas não é nem sobre isso. Mas é sobre você entender nesse momento que novos ciclos faz parte da vida, como a gente ouviu no começo desse episódio. E o significado do novo ciclo pode variar de acordo com o contexto em que é utilizado. Geralmente é relacionado à renovação, mudança, crescimento e oportunidades de recomeço. Nunca um novo ciclo é para algo ruim. Ele pode, em certa medida, te trazer alguns desconfortos. Eu vou trazer para vocês um momento de mudança de ciclo na minha vida que me trouxe desconforto e ele foi recente. Pula do Samuca ali criança para um Samuca agora adulto. Eu hoje tenho 36 anos. Durante 9 anos da minha vida eu estava num relacionamento. Eu não sou mais casado, né? Me separei. E ali eu estava encerrando um ciclo que começou, né, há 9 anos atrás. A gente viveu várias histórias juntas, foi muito legal, a gente tem muitas lembranças juntas, mas chegou num momento que já não fazia mais sentido. Naquele momento que para mim e para ele já não fazia mais sentido, só tinha um caminho: terminar. A gente encerrou aquele ciclo e no novo ciclo que foi criado, eu tinha a oportunidade de reescrever a minha história. E aí é que tá, eu vou dizer pra vocês, foi completamente desconfortável, assim, porque eu tive que me ver num outro lugar, eu tive que me ver pensando no futuro na qual eu não estava pensando durante 9 anos. Isso pra mim foi o que mais me ajudou a entender o quanto que a mudança de ciclo, ela é desafiadora, ela é algo que te ensina. Eu precisava aprender, por exemplo, a olhar para minha casa de um jeito que é só meu. Que eu pudesse decorar, por exemplo, a minha sala de um jeito que eu gostava. Eu precisava entender, por exemplo, que eu, nesse novo momento, e isso eu estou falando ali de convívio ou da casa ali, mas nesse novo momento de vida, nesse novo ciclo iniciado, eu escolheria a minha companhia, né, para fazer as coisas. Então, seja para fazer uma viagem, seja para ir para um show, seja para ir para um restaurante. E aí, a partir daí, entender que era uma oportunidade que eu tinha, que eu não tive antes, não no relacionamento, eu tô dizendo até antes do relacionamento, de me curtir, de saber quais são as coisas que eu gosto, quais são os lugares que eu gosto de ir, quais são as comidas que eu tenho mais facilidade de aprender a fazer ou não. Para mim, ainda está nesse processo de ser dono de mim, né? A Isa tem a música, né, Dona de Mim, e nessa música ela deixa claro, né, que a gente não precisa do outro para existir. A gente pode dividir a nossa existência com o outro, mas a gente pode ser a nossa melhor companhia. E aí eu trago uma coisa que eu falei para minha terapeuta, né? Tem um outro novo ciclo, gente. Nossa, são muitos novos ciclos. Quando eu terminei, né, o relacionamento, eu também terminei o meu relacionamento com a minha antiga terapeuta. Eu fiquei com a minha antiga terapeuta durante 7 anos. Olha, foi tenso. Porque assim, eu terminei com a minha terapeuta por mensagem. Eu falei assim, eu não vou mais, não sei o que lá. Eu tô pensando em mudar de terapeuta. Tem toda uma profundidade. Um dia eu vou trazer aqui pra vocês o porquê que eu mudei. Ela falou assim, não, por mensagem não, vamos conversar. E aí marcamos uma sessão e falamos, né? E eu disse pra ela o porquê seria. E aí eu chorei muito e tal. E essa troca de terapeuta para uma nova também é um processo. Porque imagina você falar sobre a sua vida durante 7 anos para uma pessoa e você ter que recontar a sua vida para uma próxima. Só que eu não precisei recontar.
eu já não foi minha segunda terapeuta, eu já tive acho 4 ou 5 terapeutas, todas mulheres. Então eu das 3 primeiras eu pensava, eu tenho que falar lá do meu passado e não sei o quê, eu não quero revisitar esse lugar. Nessa nova terapeuta, eu já comecei da página que eu estava. E a página que eu estava era justamente esse momento de reconhecer que a oportunidade que eu tive de recomeçar a minha vida afetiva, a minha vida no mercado de trabalho, porque também eu saí do trabalho, gente, foram muitos novos ciclos de uma vez só. Então não tinha pra onde fugir, eu entendi que o universo estava querendo me ensinar alguma coisa. Tipo, de repente, hoje, falando aqui com vocês, eu acho que o universo falou assim, Samuel, você talvez esteja num lugar de muito conforto. E não é sobre isso a vida é sobre estar desconfortável muitas vezes e aprender com desconforto para daí sim ficar confortável de novo. Então, eu precisava desse novo olhar. E aí ela estava falando assim, essa nova terapeuta, né? Tenta olhar esse momento que você tem só com você, não com olhar e com sentimento de solidão. Porque quando você divide a casa com alguém, você tá acostumada a ter aquela pessoa sempre ali para conversar, para fazer algum comentário, ou mesmo só a presença dela ali já faz com que você saiba que exista mais alguém. À medida que eu terminei essa relação e que eu fiquei ali com a casa e com as cachorras, eu ficava me perguntando, gente, eu estou sozinho. Não é sobre estar sozinho, mas sobre aprender a lidar com a sua solitude. Solitude não quer dizer que você é sozinho. Quer dizer que você aprendeu, por exemplo, a viver o seu espaço e curtir você mesmo. Então, foi muito legal a primeira vez que eu enchi uma taça de vinho e brindei comigo mesmo. Liguei ali a Alexa e coloquei Beyoncé pra tocar e saí dançando na cozinha. Fiquei brincando com as minhas cachorras, sabe? Quando eu comecei a decorar a minha casa, como eu falei. Quando eu chamei meus amigos pela primeira vez lá pra casa pra gente curtir uma coisa só a gente. Então, foi muito especial pra mim entender que, tipo, olha só as oportunidades que a vida tá me dando de reconstruir memórias e fazer com que esse novo momento seja um momento de muita paz e alegria. Por que eu quis trazer também um novo ciclo como um tema desse primeiro episódio? Porque esse podcast, Chá Comigo, ele é um projeto que eu já estava pensando nele há muito tempo. A pandemia e o isolamento social me afastaram um pouco das redes sociais. Eu ainda estava ali produzindo, né? No primeiro ano eu consegui fazer muitas entrevistas e vocês sabem, vocês que já me conhecem pelo canal e vocês que estão me conhecendo agora pelo podcast, eu estou na internet desde 2015, tenho projetos como Guardiã do Armário, que é o maior acervo de histórias LGBTs do mundo, que eu entrevisto pessoas para falar sobre saída do armário. Tem o Chá com S, ou tinha o Chá com S, que era um quadro que era um pouco mais pessoal, mas bem diferente do que a proposta aqui do Chá Comigo, que eu fiz conversas, por exemplo, como que era ser ex-evangélico, né? Tem o projeto Clipoteca, que foi um projeto também pensado em trazer representatividade na hora de apresentar músicas novas, então pessoas pretas, pessoas LGBTs, pessoas fora da América que estão fazendo clipes, que estão fazendo músicas, e teve também o podcast Closes e Corres, que é um podcast junto com a Patrícia Santos, da Empregue Afro, que a gente entrevista as pessoas pretas no mercado de trabalho que estão em cargos de liderança, para servir de exemplo, de norte para muitas pessoas, porque geralmente pessoas pretas não têm espaço para falar sobre suas próprias histórias. E aí, entrou 2024, entrou a oportunidade de continuar ativando essa energia dos ciclos novos que se começam e as oportunidades que vêm. Eu falei assim, eu queria ter a oportunidade de falar, sabe? Eu tô sentindo falta de falar. Nem no meu Instagram eu falava muito. Agora que eu tô falando um pouco mais, emitindo minha opinião. E aí eu falava, eu preciso, porque, cara, eu sou um escritor. Fui reconhecido como LinkedIn Top Voice, sabe? Eu sou um comunicador que já tem um monte de projeto falando sobre comunicação. Por que agora eu tô travado? Deixa eu trabalhar isso. E aí foi dando aquela vontade, e eu saí pesquisando. Porque assim, eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito, que o movimento gera movimento. E movimento, hoje que eu tô aprendendo muito mais sobre religiões de matriz africana, movimento é Exu. Exu é movimento. E quando você se movimenta, as coisas se movimentam e as coisas começam a acontecer. Então,
primeiro Laroye, Exu, porque ele já estava mexendo as coisas para que acontecessem, porque se tudo que aconteceu no passado faz sentido para que eu esteja aqui hoje, para mim, eu acho que todos esses meses, desde quando eu saí do mercado tradicional, desde quando acabou minha relação de casamento, desde quando eu terminei, por exemplo, a minha terapeuta para começar numa outra, eu vinha preparando o meu espírito, minha mente, para esse momento agora do Chá Comigo, que é esse momento de troca, que é esse momento de conversa, que é esse momento que eu espero que você esteja se sentindo também conectado a esse papo, porque eu sei que na nossa vida a gente tem muitos novos começos, e tem alguns começos que eles são abruptos, né? Por exemplo, ser mandado embora de um trabalho que você nem imaginava que ia ser mandado embora, ou você ser pega de surpresa num término de relacionamento, ou quando, sei lá, na sua infância seus pais falaram que vocês teriam que se mudar de casa, ou mesmo você escolhendo um novo curso porque você não se identificou com o curso no qual você estava fazendo. Isso tudo gera angústia, algumas dores que muitas vezes a gente não troca, porque a gente está muito nesse lugar de eu vou só viver e depois eu vejo o que vai acontecer. Mas eu acho que é legal se a gente poder aproveitar o Chá Comigo para poder ter essa troca, vocês deixarem também nos comentários, vocês mandarem e-mails para cá para poder falar para mim também como que foi e como que está sendo muitas vezes esse processo na vida de vocês. Muita coisa mudou nas nossas vidas, por exemplo, no momento de quarentena, quando a gente ficou ali isolado. Ali para mim também foi um encerramento de um ciclo para começar algum outro. Sabe, muita coisa na nossa vida mudou, os nossos gostos mudaram também, nossos desejos, amizades, sabe? Então, isso fez com que a gente evoluísse e amadurecesse. Eu gosto de pensar que os ciclos são como as eras das divas pop. Elas sabem quanto tempo, pelo menos elas sabem quanto tempo que a era vai durar, né? Mas elas vivem intensamente aquele ciclo. Elas têm os medos delas, elas ficam apreensivas muitas vezes. Isso eu falando desse lugar, entendendo que elas também são seres humanos, porque você colocar um projeto no mundo sem saber se as pessoas vão aceitar, isso é muito desafiador. Você, por exemplo, Beyoncé lançou o Cowboy Country. Peraí. Beyoncé lançou o Cowboy Carter. Gente, minha língua aqui, peraí. Beyoncé lançou o Cowboy Carter, que é um álbum totalmente feito de referências country. E ela, por conta de uma música, foi atacada no seu último álbum, né, no álbum Beyoncé, que foi a Daddy Lesson. As pessoas falavam que não era country, não sei o que. Ela foi lá e fez um álbum inteiro de country. Eu acho que Beyoncé nos ensina que, apesar dos desafios que a vida nos impõe, a gente consegue chegar lá e fazer o nosso melhor e entregar aquilo que a gente deseja, sabe? Quando eu pensei em criar o Chá Comigo, quando eu pensei em fazer um videocast, um podcast, para eu poder conversar com vocês, eu fiquei inseguro. Eu tive dificuldade de reconhecer e de aceitar os elogios das pessoas sobre a minha voz. Eu participei já de vários podcasts e várias pessoas falavam pra mim: Samuel, por que você não tem o seu próprio podcast? Sua voz é tão boa, tão bonita, a gente gosta de te ouvir, é muito bom já te ver, mas sua voz... E eu tive que trabalhar isso e agora eu tô, assim, desprendido. A outra parte é conseguir conversar de novo na frente da câmera, e isso pra mim é muito bom, sabe? Eu não posso negar que esses anos todos de formação acadêmica, depois de experiências nas redes sociais, com o canal, com entrevista, depois também experiência palestrando com os pitches e tal, me prepararam para estar aqui hoje conversando, sabe? Trocando com vocês. E eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer. Então, se vocês também quiserem mandar áudio, vocês podem me mandar lá pelo meu Instagram, que é Samuel Gomes. Se vocês quiserem me mandar em texto, é contato@guardenarmario.com, ou deixe também no comentário do YouTube, que eu vou ler também aqui nos próximos episódios. Esse é o Chá Comigo, que é esse lugar gostosinho para que a gente possa debater, para que a gente possa soltar essas crônicas, essas ideias sobre a vida, esse detalhezinho que faz toda a diferença, que a pessoa tá falando sobre algo que eu vivo, eu não me sinto sozinho, sabe? E talvez exista uma comunidade inteira vivendo a mesma coisa que você, para que a gente possa entender que, sei lá,
não é sobre nós individualmente, nós somos um só, sabe? Então a gente vai passar mais ou menos 20 minutinhos juntos aí. Então se você gostou, compartilhe com todo mundo, faça um print aí da sua tela no Spotify, fala que você está ouvindo, indica esse podcast para todo mundo. Eu gostei muito de ver que a galera já está sabendo que esse podcast vai existir e já deixou vários comentários lá no Instagram. Então são por vocês que sempre me apoiam. Obrigado. E é isso, até o próximo programa. Esse podcast contou com o áudio de Tadashi Kadamoto e foi gravado dentro do estúdio Spotify no Gastronomia Periférica.